Olá, meus amados, estamos aqui de volta no nosso devocional do Caminho da Adoração. É um prazer estar com você nesse dia, de poder me reunir com os meus irmãos, amigos que me acompanham nesse devocional. Muitos aí, todos os dias, estão aqui comigo. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Então, eu peço ao Senhor que Ele também guarde a vida de vocês, as famílias, né? E nesse dia Ele possa falar abertamente ao seu coração e você se encher da sabedoria de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Lima. Todos os dias estamos aqui reunidos e aprendendo do Senhor, da parte do Senhor, que nós precisamos para caminharmos no nosso dia. Né? Não é uma coisa de semana, de mês, mas é para o nosso dia, para esse momento em que o Senhor nos proporciona. Bom, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para que você esteja por dentro aqui da nossa conversa, do nosso devocional, que é apresentado diariamente. E também nós temos a nossa live, já fiz uma, já tem um tempinho que eu fiz essa live, mas eu vou fazer outras. Então, por isso é necessário você se inscrever para você não perder essa oportunidade. E também no link da descrição desse vídeo você acessa aí as redes sociais e lá você pode também saber de outras informações, ministério e tudo mais, eu faço parte. Bom, sem enrolação, vamos para o texto de hoje, que é o livro de Salmos, no capítulo 98, no verso 2. Esse salmo, ele tem uma explicação muito clara para o que a gente vive no dia de hoje. Né? É uma revelação uma revelação do que a gente vive no dia a dia, no nosso dia a dia. Só que muitas das vezes, eu, você, muitas outras pessoas, não estamos valorizando da maneira correta. Preste atenção no texto. O Senhor fez conhecida a sua salvação. Ele mostrou abertamente a sua justiça à vista dos pagãos. E o que esse texto ele quer se referir? Aqui também, se você levar em consideração uma fala profética sobre a ação de Cristo, né? Vir ao mundo, de se entregar pelo mundo inteiro, de se ofertar, de se sacrificar e de ressurgir, né? De ressuscitar, de trazer essa esperança para aqueles que estão aqui, né? De, ao conhecerem o Senhor, convertendo seus corações ao Senhor, recebam esta salvação. Então, o texto faz também referência. O Senhor fez conhecida a sua salvação. Jesus esteve presente no nosso meio, ele esteve presente no dia a dia das pessoas e está presente no dia a dia das pessoas. Quando você e eu pegamos a palavra, pegamos a Bíblia, é o Senhor Jesus se manifestando, porque a Bíblia diz que antes o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, palavra, estava com Deus, ou seja, Deus ele trazia a palavra, ele trazia a manifestação do seu Filho através dos profetas. E a Bíblia menciona esses profetas do passado que traziam essa inspiração e essa revelação. E no Novo Testamento vem não só a revelação de Deus, mas vem o Deus encarnado e que se manifesta na vista de todos. E até hoje é assim. Bom, a gente sabe que uma história mentirosa, ela se perde com a história, ela se perde com o tempo. Mas uma história verídica, ela perdura, ao ponto de que a história de Cristo, ela perdura. Nós temos aí, estamos aproximando, né, da festa de Páscoa, então ela perdura e todos em todo o mundo param e sabem sobre essa celebração, sabem sobre o sacrifício de Jesus. Então, hoje não significa que as pessoas não sabem, né? Não fazem ideia de quem é. Só que não conseguem hoje estar ligado a Ele. Ou seja, não conhecem Cristo de verdade, conhecem a sua história. Então, o texto ele vai falar sobre isso. E foi sido manifesto a salvação às pessoas. E ele mostrou abertamente a sua justiça. E que Deus mostrou, como Deus mostrou abertamente a sua justiça. A justiça de Deus é aquilo que Jesus ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo,
né, de amar os seus inimigos, de cuidar bem dos órfãos e das viúvas, e assim vai, né, e de fazer algo pelos pequeninos. E Jesus foi citando várias coisas importantes que muitas pessoas estavam literalmente deixando de lado ou não querendo que aquilo fosse parte do seu cotidiano. Então, muitas coisas a gente tem abandonado, mas não é necessariamente aquilo que precisamos abandonar. Não sei se você está entendendo o caminho de raciocínio que eu quero trilhar aqui com você. Mas tem muitas coisas que a gente abandona, coisas que nem começamos, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui simples. A leitura bíblica. Coisas que a gente já de pronto a gente abandona. A gente pega o nosso celular, pegamos ali, né, e lemos alguma frase, algum versículo ali. Para nós, muitas vezes isso basta. A gente não pega literalmente, né, para meditar a palavra do Senhor, para estudar e receber o direcionamento de Deus. E isso traz um desconforto, isso traz uma vida muito, muito superficial, muito vazia. E aí a gente reclama, mas eu não sei por que certas coisas eu peço a Deus e não me acontece nada, não tem uma mudança. Mas Deus ele já deixou, já se fez conhecida a salvação dele. Então, ele quer que nós venhamos realmente conhecer a salvação dele. A primeira salvação que o Senhor quer que a gente conheça é a salvação de nós mesmos, de inventação de moda, de criação disso, daquilo, outro. Deus quer que a gente se liberte da gente e a gente confie nele de todo o coração. E a segunda salvação, a salvação que realmente nos leva até a salvação em Cristo Jesus, que nós sejamos pessoas convertidas a Cristo, de verdade. E convertido a Cristo é aquele que obedece, que faz a vontade da palavra de Deus. Então é importante, meus irmãos, a gente rever os nossos conceitos e ver se a gente está entrando num caminho. E outra coisa séria, que eu até esqueci de falar nesse vídeo, muitas vezes a gente não percebe, mas Deus ele é franco e direto, mas ficamos com dúvida, ficamos com uma pulga atrás da orelha. Será que é para isso? Será que eu tenho que fazer isso? Sabe o que isso significa? E nós realmente ainda não estamos nos relacionando com Deus. Eu creio muito nessa palavra que diz que Deus não é Deus de confusão. Então, quando Deus ele fala, ele não deixa nada confuso, nada entre linhas. Deus não faz isso, meus amados. É que falta para nós a linguagem, falta para nós o curso da Bíblia. O que é o curso da Bíblia? É igual você vai fazer um curso de inglês, de espanhol, de francês. Você quer estudar aquilo porque você quer aprender a língua e também usar aquela linguagem para se comunicar. A mesma coisa, muitas pessoas não querem aprender essa língua para se comunicarem com Deus, mas elas querem que Deus se comunique com elas. Ou seja, Deus ele precisa sempre estar pronto para se comunicar conosco, mas a gente nunca está pronto para se comunicar com Deus. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente vai olhar para certas coisas e não vai entender. É um exemplo muito fácil de entender. Você pega o seu telefone e liga para alguém, de repente a ligação está normal, mas em algum momento da ligação começa uma chiadeira, começa uma confusão, aí você fala, o que é fulano? Não estou entendendo, pode repetir? Isso acontece porque tem alguma interferência na linha, né? E está atrapalhando a sua comunicação. E muitas das vezes a gente até desliga, fala, eu não entendi nada que ele falou. A mesma coisa. A nossa comunicação com Deus está cheia de ruídos, está cheia de vontades próprias, cheia de desejos. E aí a gente não consegue perceber a salvação do Senhor. Senhor, nos ajude, Pai, a nos relacionarmos contigo de verdade e a nos comunicarmos com clareza e que também possamos ouvir a Tua voz claramente, Senhor. Perdoe os nossos pecados, lava o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu aguardo você amanhã aqui no nosso devocional Caminho da Oração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e até lá.